Bora lá, pessoal. Bem-vindos aí à continuação do nosso curso gratuito. A gente vai estar vendo sobre os cortes agora, tá? Então, eu tô aqui com o nosso projeto aberto na planta de cobertura e a gente vai começar a detalhar os cortes, tá? Como é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui, selecionar o meu corte e ir para a vista, ou então abrir aqui do ladinho a minha aba de cortes e vir aqui nos cortes, tá? Então, abrir aqui o meu corte 2. E agora ele está aqui com uma apresentação de cliente. Então eu vou mudar meu modelo de vista para corte executivo. E eu vou aplicar aqui e vou dar um OK, tá? Eu já estou com o meu corte 1 pronto aqui, tá? Já coloquei aqui para a gente seguir mais ou menos em cima disso, tá? Para ir explicando, tá? O primeiro corte, então, se a gente olhar aqui, é esse corte aqui. Ele corta a minha caixa d'água e ele pega aqui, então, a minha cozinha, né? Minha cozinha lá no fundo e aqui o meu dormitório e a elevação da caixa d'água. O meu corte 2, por sua vez, ele vai pegar aqui o banheiro, né? Ele tá cortando aqui, então ele pega o banheiro e aqui o dormitório, a elevação da caixa d'água. Porém, ele não pega a caixa d'água aqui, tá? Então, a gente vai seguir dessa forma. Beleza, pessoal? Eu vou ocultar aqui a minha escada, a minha calçada. Na verdade, eu até vou deixar ela aqui, porque nesse caso ela não vai atrapalhar a gente. Por onde que eu vou começar aqui o nosso corte, tá? Vou abrir aqui um pouquinho mais. Aqui vocês podem achar que é o nosso nível de solo, tá? Mas não é. Se vocês virem aqui, é aquela quadra que a gente importou, né? O DWG. Então eu vou ocultar aqui na vista, tá? Beleza, agora eu vou começar pela minha estrutura. Como que eu vou fazer essa parte? Eu vou colocar regiões aí representando as sapatas, as vigas, tá? Para que a gente consiga ter essa representação. É possível lançar como componentes, tá? Mas nesse caso eu não vou fazer, porque depois a gente vai compatibilizar tudo certinho numa outra aula. Então, nesse momento, a gente só vai fazer como região. Eu vou vir aqui no meu corte 1 e eu já tenho aqui a minha região, ó. Ela tá como preto sólido, então eu vou seguir no mesmo padrão. Eu quero copiar essa minha sapata que eu já tenho feito lá para o meu outro modelo. Como é que eu faço? Copio para a área de transferência, venho aqui e colo alinhado aqui. Eita, que não vai dar certo. Vamos fechar. Acho que dá um Ctrl C, Ctrl V vai ficar mais fácil. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui eu já tenho. Ah, mas Jennifer, eu não sei como é que eu faço a minha sapata. Como é que eu vou fazer? Então, aqui, ó, eu vou pegar, venho aqui em anotar região, já vou deixar aqui em preto sólido e vou começar a desenhar a minha sapata, tá? Eu vou seguir as mesmas dimensões aqui só para eu entender. Então, ela tem 30, 30. Bom, vou fazer uma aleatória que depois eu copio para ela ficar igualzinha, tá? Mas aqui eu começo, então, fazendo a minha sapata, ó. Ponto 15. Beleza? Quando eu terminei os 3 lados aqui da sapata e já fiz essa outra linha auxiliar, eu vou selecionar esses 3 lados, venho aqui no espelhar e espelho para o outro lado. Então, a minha sapata aqui vai ficar pronta. Certo? Já fico certinho aqui. Agora, eu posso selecionar e vir copiando aqui para embaixo de todas as paredes. Nesse caso, eu vou copiar aquela mesma, tá? Pra gente seguir o mesmo padrão. Então, eu vou vir aqui, vou editar o limite dessa e vou mover essa mesmo. Nesses 2 locais aqui, então. Beleza? E a questão das vigas, a mesma forma. Essa minha viga aqui, eu deixei ela com 30 de altura. E a viga lá de fechamento superior, ela tá com 20. Então, eu vou vir aqui e vou copiar, ó. Deixei a superior com 20, porque geralmente, como ela é de fechamento e não exerce nenhuma função estrutural, a gente coloca uma treliça como armação, tá? Então, nesse caso, ela fica menorzinha mesmo. Beleza, terminamos aqui então, lançamos aqui a estrutura, tudo certinho, e eu tenho a minha calçada aqui. Eu vou ocultar aqui aquele meu elemento, e eu já tenho certinho aqui. Por onde eu começo agora?
Vou fazer a questão das cotas. Eu posso vir em anotar cota alinhada ou então aqui em cima, ou ainda o atalho DI do teclado. E eu vou começar a fazer essas cotas. É importante a gente cotar, então, as alturas de janelas, de portas, a altura aqui das platibandas, telhados, enfim, tá? Aqui é a mesma forma, ó. Tá? Então aqui eu cotei bem certinho. Vou colocar aqui pra dentro. Bom, a questão das aberturas e a questão aqui das platibandas. O que eu faço agora em seguida? Vou cotar a minha questão dos meus níveis, tá? Elevação de ponto. Porém, eu vou colocar primeiro o meu piso, vou detalhar aqui meu piso. Então, eu vou vir aqui no corte 1, e essa minha região que eu usei aqui é a terra em corte. Então, a gente vai fazer da mesma forma aqui, ó. Eu venho anotar região e vou fazer aqui, ó, a minha terra, né? O meu solo aqui. Ah, no momento eu não tenho lançado o meu terreno, então eu vou fazer como se fosse uma região aqui pra gente ter. Tá? Da mesma forma, eu posso vir pegando a linha e contornar aqui meus elementos, ou então venho aqui nesse selecionar linhas e daí seleciono as linhas que eu quero, depois eu só vou aparando elas para ficar certinho, tá? Aí é preferência de vocês, ó. Depois eu venho aqui e só faço o aparar, ajusto aqui o contorno das linhas. E aí eu vou mudar aqui para terra em corte e vou dar um OK. E com isso eu vou colocar então as minhas elevações de ponto. Então na guia anotar elevação de ponto, eu já tenho aqui minha elevação em corte e eu vou colocar então, ó, o meu piso de dentro da residência é de 6, tá? Uma elevação de 6. A minha calçada externa de 3 e aqui, na verdade, esse meu terreno não tá, ele tem que estar em 0. Então, a minha calçada, ela tá divergente. Isso aqui tem que subir, porque a cota do meu terreno é 0, tá? Então, eu vou dar um CS aqui, criar um similar. Vamos lá, deixar em 0 isso aqui, né? Vamos ver se vai funcionar agora. -1. Eita, nós, tá? Vou dar aqui um DL só pra gente pegar bem certinho. Fazer uma linhazinha de chamar. Tá? Aqui eu tenho 4. Então, eu preciso que fique aqui na metade, né? Para que a minha elevação fique em 0. É a mesma coisa. Dá um OK só para eu poder voltar aqui depois. Tá? Vamos ver aqui. Em -1. Ai, gente, vamos ajustando aqui. Agora deu certo. Agora ficou 0. Tá? E aqui a gente vai editar da mesma forma. Essa o nível do meu terreno aqui é 0. Beleza? Vou fazer mais aqui níveis. Então aqui eu tenho uma laje impermeabilizada. Eu tenho minha altura da platibanda. Essa aqui por fora. E agora eu venho aqui colocando o nome dos meus ambientes, tá? Então eu posso vir em texto, nesse caso eu só vou copiar aqui e colar. Então, essa região aqui que eu tô vendo é meu dormitório. Tá? Vou copiar isso aqui para cima. E ali eu tô vendo minha elevação da caixa d'água. Mas aqui eu tô vendo meu dormitório. Beleza, pessoal? E aqui eu tenho o nosso banheiro, então. Vou deixar aqui do ladinho, vou mover essa aqui pra gente não ter problema. Aqui a gente tem nosso banheiro. Tá? Aí eu vou copiar aqui, a gente tem o que é platibanda. Tá? Essa aqui é uma platibanda, ela tá com uma altura de 80 centímetros. Aqui não vai aparecer portinhola, nem caixa. A gente tem a telha, fibrocimento, não aparece minha calha, né? E assim, pessoal, a gente tem o madeiramento aqui também, né? Então a gente vai fazer
a parte aqui do madeiramento. Beleza, então. Além de platibanda, a gente tem a própria telha. Aqui eu vou indicar que ela tem aqui, ó, a laje impermeabilizada, né? Então vamos colocar aqui. Laje fachada. Tá? Vou colocar que essa aqui também é minha laje. Que a gente entenda que isso aqui é uma laje na hora de ir para o projetista. É interessante ter. Eu acho que inclusive no corte 1 eu não coloquei. Então também vou colocar aqui, ó. Tá? E basicamente é isso. Outra coisa que a gente precisa se atentar aqui é a questão do revestimento, né? Então, nessa parede aqui do banheiro tem que ser revestido com cerâmico, porcelanato, né? Um material lavável. Tá, mas eu tenho essa parede inteira aqui. Se eu mudar essa parede, como é que vai ficar? Eu vou ter que dividir parede. Como que eu faço? Eu vou vir aqui, ó. Nesse caso, a gente tem duas formas, tá? Somente para representação, a gente pode selecionar a minha parede e vir, na verdade, seleciona a parede e vem aqui, ó, em dividir face. E aí seleciona aqui a parede que eu quero dividir a face, seleciono, ó, corto a minha face. Então eu vou dividir. Para esse lado vai ser uma face, para esse lado vai ser outro. Quando eu dou um OK, eu tenho uma divisão. E agora sim eu posso vir em pintura e aí colocar um revestimento somente na face do meu banheiro. Isso é válido se você está fazendo somente a parte ali de. Vou colocar aqui. Se você está fazendo apenas a parte de revestimento. Deixa eu achar qual que é o nosso. Apenas o detalhe, né? Fazendo figurativo, apenas demonstrando, é válido você fazer dessa forma, que eu estou demonstrando que é, então, uma cerâmica. Mas se eu for fazer o quantitativo, tudo que você pinta dentro do Revit, ele não conta como um quantitativo. Então, eu não vou conseguir saber que essa aqui é uma parede que tem ali revestimento, tá? Então, dessa forma, eu vou dar um Ctrl Z aqui e voltar até nós não dividir a parede, porque a gente vai fazer de outra forma. Agora eu vou segurar, então, selecionar aqui a minha parede e eu vou vir aqui, ó, em dividir elemento. E eu preciso dividir ela bem certinho aqui na metade, porque, ó, acabei dividindo a de cima, né? Porque, vamos pegar aqui, ó, pra gente alterar. Vamos ver, será que a gente vai conseguir? Vamos vir no pavimento térreo, talvez fique mais fácil. Eu vou dividir por aqui, ó. Tá? Para que essa minha parede aqui, a gente faça ela como se ela tivesse um revestimento, ó, com azulejo, tá? Então ela vai ficar um pouquinho maior, mas ela precisa de um azulejo só de um dos lados. Beleza, então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho já a minha parede aqui com azulejo. Acho que eu descobri aqui o nosso problema. Ela tava invertida, ó. Então se eu vier aqui, ó, analisar no 3D, a gente não vai conseguir ver mesmo o revestimento, porque a gente pintou a nossa residência aqui por fora, né? Então ela não vai aparecer. Agora, se eu venho aqui no meu térreo e eu vou inverter ela, agora quando vier no meu corte 2 eu vejo aqui o meu revestimento. Então eu só preciso vir aqui e alinhar as duas paredes, ó. Agora sim, por fora ela é pintura natural e por dentro ela tem esse revestimento. Essa parede aqui da lateral vai ser a mesma coisa, tá? Então a gente já pode fazer, inclusive, essa aqui também e essa aqui. Tá? A gente pode fazer já isso também. Então, eu vou vir aqui já em cortar. A gente vai ter aqui a lavanderia. Então, essa parede inteira aqui, ó, ela é revestida, né? Tanto a parte da lavanderia, do banheiro. Então, a gente já vai mudar aqui, ó. Eu vou passar um corte auxiliar justamente pra gente ver isso, tá? Se ela posicionou do lado certo. Eu acredito que não. Ó. Então, eu vou vir aqui, vou mudar aqui, porém eu vou mover 15 para dentro e vou voltar aqui no meu corte agora sim, ó. Tô tudo com revestimento. E aí sim, essa aqui também, então, pelo lado de dentro ela tem que ser. Então a gente vem aqui, coloca, vou fazer a mesma coisa com o meu corte auxiliar. Vou rotacionar aqui para eu poder enxergar. O meu corte 3.
Ó, da mesma forma ainda não ficou certinha. Então, eu vou virar e eu movo 15 centímetros. Tá, agora ficou certo. Tá. E agora a gente tem mais esse pedacinho. Então, eu vou vir aqui e vou cortar aqui também, ó. Tá? Sendo que essa minha parede tem que ser da mesma forma. E vou rotacionar. Isso é uma coisa que a gente pode fazer no lançamento, mas é bem tranquilo fazer aqui também, tá? Então depois a gente vai ajustando o projeto conforme a gente for fazendo. Eu viro aqui, então, aqui, ela mudou aqui. Vamos ver se não vai mover tudo, né? Tentar fazer diferente. Alinhando, ver se vai funcionar. Também não. Ah, então eu vou apagar essa aqui. E vou fazer uma do zero. Tá? A gente vai lançar ela certa. Acho que nem tá pegando ela. Conectado no piso. Movimento. Ó, não pegou. Então a gente vai fazer ela de novo. Começando daqui pra cá agora. Agora vai. Agora ficou. Certinho, então, ó. Essa daqui, ó, a parede normal. Essa aqui também, a gente tem esse pedacinho. Vou juntar aqui. Não, então são paredes diferentes. Ok, voltando aqui para o nosso corte 2, então, que é o que a gente estava fazendo. Já tenho aqui mostrando que é com revestimento, tá? Ó, aqui a minha laje, ela tá saindo. Vou vir aqui no segundo pavimento e entender o que houve. Ela veio junto com a parede. Vou voltar ela aqui. Não, ok. Não anexar. Ok. Beleza, então. Agora a gente precisaria fazer a parte do madeiramento do telhado. Então eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu venho aqui no meu corte 1, eu já tinha lançado aqui as minhas ripas. Eu vou apagar elas aqui pra gente lançar junto, tá? Então apaguei aqui certinho. Aqui não tá subindo, eu acho até em cima. Vamos ver. Tá certinho, só que eu acho que o corte não pegou. O meu telhado. Está o perímetro aqui. Ok. Agora deu certinho. Então, como que a gente vai fazer, tá? Esse daqui não deveria estar aparecendo aqui dentro. Vamos editar esse perímetro e puxar aqui para fora. Ok. Eu vou estar aqui no meu corte 1, vou fazer um corte no sentido do meu telhado, tá? Então, não perpendicular a ele, no sentido da inclinação. Eu vou selecionar aqui a minha telha e eu vou vir aqui, ó, em copiar para a área de transferência, colar, alinhado no mesmo lugar. Então, isso quer dizer que eu vou ter dois telhados, um sobrepondo o outro, tá? Então, dois telhados no mesmo lugar. Eu vou selecionar esse meu telhado, ele já vai estar selecionado aqui, e eu vou alterar aqui para vidraça inclinada ripas, tá? E aí ele já vai automaticamente fazer aqui as minhas ripas com a tecla para baixo do teclado, eu já ajusto as minhas ripas aqui e deixo certinho. Ah, mas eu preciso que o meu espaçamento seja diferente. Então a gente vem aqui, ó, em editar o tipo e muda aqui o espaçamento, tá? Nesse caso, como é fibrocimento, eu vou deixar dessa forma. Aqui eu venho e faço a mesma coisa, ó. Copio, colo alinhado no mesmo lugar, mudo aqui para as ripas e simplesmente vou abaixar aqui para deixar certinho. O que eu preciso fazer agora é a parte, então, das tesouras. As partes das ripas a gente já lançou. Geralmente, quando a gente tem um telhado de fibrocimento, a gente só tem a parte das tesouras, a parte das ripas, encaixa a telha e só. Não tem toda aquela parte de terça, de caibro, né? Não faça uma estrutura muito robusta.
Então, dessa forma, a gente já vai fazer só a nossa tesoura, tá? Beleza, pessoal. Então, agora a gente vai começar a fazer as nossas tesouras. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em arquitetura, componente, modelar no local. Vou selecionar modelos genéricos mesmo. E vou deixar aqui, ó, tesoura 1. Vou dar um OK. Ele vai abrir aqui minha caixinha de criação. Eu venho aqui em plano de trabalho, definir, selecionar um plano. E vou selecionar minha parede aqui do fundo. Agora sim, eu vou começar a fazer uma extrusão que vai ser a nossa própria tesoura. Vou selecionar lá do inicinho até aqui, ó. Tá? Fiz a minha primeira linha. E como que vai funcionar? A nossa tesoura, a gente vai considerar ela com tábua de 10, tá? Então, o que que isso quer dizer? Tábua fazer duplo, né? Então, a gente vai colocar ou um caibro de 5 por 5, nesse caso, um caibro de 5 por 10, ou então juntar duas tábuas e fazer duplo, no caso, né? Então, pegar duas tábuas de 10, juntar e fazer uma tesourinha, tá? Beleza. Então, no nosso caso, como a gente tem telha de fibrocimento, ela não é tão pesada, a gente não precisa de uma estrutura muito robusta, a gente vai fazer com tábuas simples de 10. Então, eu vou ter ela 10 centímetros de altura por 2,5 de espessura, tá? Quando a gente utiliza, então, telhas de concreto, telha cerâmica, a gente já começa a falar numa estrutura um pouquinho maior, então a gente precisa fazer ou com tábua dupla ou com o caibro quadradinho, que já dá certo também. Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui para baixo, ponto 10, né? Então, eu vou copiar aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou descer até na minha base. Tá pegando divergente. Então, a gente já vai mexer. Mover bem certinho aqui, ó. Venho aqui para minha lateral. Tá? Aqui eu vou descer ela. Vou aparar as duas. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Copiar para dentro todos 10 centímetros. E aí sim, agora a gente faz uma. A gente vem aqui, ó. No aparar. E faz essa jogada aqui, ó. Beleza, pessoal? Teoricamente, em cima aqui de todo, embaixo de toda a ripa, a gente tem que ter um caibrinho, né? Então a gente vai fazer isso mesmo. Eu vou vir aqui no meio. Vou traçar um risco, né? Uma linha aqui para baixo. E para cada lado desse risco eu vou contar 5. Então, antes, quando eu deslocava 10, agora eu vou deslocar 0,5, ó. Tá? Para que a gente tenha a nossa espessura. Vou apagar esse aqui meu do meio. Vou cortar aqui no meinho para a gente conseguir fazer o aparar. E agora sim, ó, eu venho e aparo os cantos. Para que a gente consiga ter um elemento inteiro. Ótimo. Então, já fiz aqui. Agora eu vou colocar, então, as minhas mãos francesas aqui contra para ter a sustentação também. Então, vou pegar aqui. Até não tá puxando. Vamos puxar aqui, ó. Não sei por que não tá pegando. Tá? E aqui a mesma coisa. Esse aqui nem vou colocar porque ele ficou bem pertinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa, colocar 5 cada lado e fazer o nosso aparar aqui, né? Então, a gente já vê uma estrutura de tesoura se formando. Vou apagar essa aqui minha do meio e eu tenho uma tesoura aqui pronta. Lembra que a nossa espessura, então, ela começa em 0, porque ela vai começar coladinha ali na parede, e ela vai terminar como 0,25, que é a polegada ali da madeira, tá? Eu vou dar um OK, aqui ela não tá aparecendo, vou colocar um material aqui de caibro mesmo, que vai ser de madeira, né? Vou colocar aqui. Vou dar um OK e vou concluir aqui o modelo, tá? Então, ele não tá pegando ali. Vamos pegar agora em 3D. Isso porque quando eu venho aqui no meu corte 1,
meu modelo de vista não está permitindo, tá? Então eu vou vir aqui em categorias de modelo e modelos genéricos eu vou aplicar aqui, tá? Para que eu possa ver. Ótimo. Ah, ele não está puxando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Hum, ele não tá junto, né? Uma parede, aqui tem outra tá embaixo. E aqui é aquela do fundo. Ai, ai. Vamos ver se vai funcionar. Acho que ele acabou excluindo o meu ambiente, né? Área integrada, não, deu certinho. Beleza, então aqui eu já peguei e fiz a minha tesoura, tá? Eu vou vir aqui no 3D pra gente ver a questão dela não pegar na nossa caixa d'água. Então eu já tenho a minha tesoura feita ali. E agora eu vou colocar, então, ela aqui para baixo também. O que eu quero atentar para vocês aqui? Nesse caso, a gente colocou até embaixo, para que ela se apoiasse na laje. A gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, para que eu consiga passar aqui no meio. Pensem comigo, né? Eu vou abrir aqui a portinhola, como que eu vou passar se eu tenho uma tesoura aqui me atrapalhando, tá? Então a gente vai diminuir essa altura aqui e vai mexer nisso aqui também, ó. Então, na verdade, não é nem diminuir, é essa madeira que tá aqui de pé, né, na vertical, a gente vai ter que mexer ela aqui pro lateral para que eu consiga me movimentar aqui em cima. Abrir aqui e conseguir passar. Entendeu? Como é que vai passar aqui no buraquinho, né? Então a gente vai vir aqui no corte e vai editar para que isso não aconteça, ó. Então eu venho aqui e vou editar a minha extrusão. E eu vou trazer ela aqui para lateral, tá? Bem aqui no cantinho, para que eu tenha essa comodidade então de fazer isso. Agora eu vou excluir esses dois aqui, eu vou fazer de novo. Então eu venho aqui, vou fazer ponto 10 agora, tanto para baixo quanto para lateral, e vou juntar eles. Uhum. Opa, na verdade, isso aqui não existe, né? É aqui, ó. Tá? E agora sim eu vou fazer aqui, ó, uma inclinada. E vou ajustar a nossa tesoura. Ó, deu certinho aqui, tá? Agora sim. Ó, ele tá pegando aqui, uma linha a mais. Então agora se eu concluir o modelo, vou vir no 3D e vou conseguir, ó. Abro o alçapão e passo ali no meio, tá? Então deu certinho. Agora eu preciso copiar então essa minha tesoura aqui para as laterais para que a gente possa fazer a minha estrutura, né? Então eu venho aqui, ó, e eu vou copiar ela, tá? Eu vou colocar ela ponto 8, porque ela vai ficar aqui perto da minha caixa d'água. E aqui também, ó. Vou deixar uma bem do ladinho. A gente pode até movimentar essa nossa caixa d'água, tá? Só para ela não ficar muito certa. Então deixa eu ver aqui, ó. Eu vou botar aqui ponto 7 e essa daqui. Vou copiar bem pro cantinho aqui. E copiar um ponto 7 pra cá. Movi, né? Ao invés de copiar. Tá, nós. Vamos lá no tiro restringir, ponto 7. Vamos ver se a nossa caixa d'água caberia no meio. Ainda não. Eu vou deixar aqui. Essa aqui eu vou trazer mais pro canto, né? Então ela vai
cortar a minha caixa d'água. Então, deu certinho aqui. Como é uma telha mais leve, vai dar certo, tá? Se é uma telha um pouco mais grossa, como se fosse tanto a de concreto quanto a de cerâmica, então a gente faz uma estrutura um pouco mais robusta, coloca mais ripas, né? Vai fazer mais grossa, talvez aqui, justamente por causa desse espaçamento. Mas tudo isso a gente cuida também. Então, nesse caso, ó, já tá prontinho. Ó, 4 tesourinhas ali para ajustar. Tá bom? Então vamos colocar esse telhadinho de volta, que esse aqui tá pronto. Agora a gente vai fazer aquele nosso outro telhado. Eu vou fazer um corte auxiliar, porque eu preciso ver atrás aqui da parede também. Vou vir aqui em térreo, esse aqui mesmo eu vou rotacionar em 180 e vou abrir esse corte 3 aqui pra gente fazer. Então aqui dentro do meu corte 3 eu vou fazer minha outra tesoura. Sigo da mesma forma, com arquitetura, componente, modelar no local, modelos genéricos, tesoura 2. Ok. Ó, já tem uma com esse nome. Vou colocar tesoura 3. Olha, já tá tudo com esse nome, né? Beleza, pessoal. Então aqui a gente vai começar a fazer. Novamente, já selecionei, vem em definir, selecionar um plano, ok. Seleciono a minha platibanda lá do fundo e eu vou começar a fazer minha extrusão. Então, da mesma forma, ó, vou selecionar aqui, venho até aqui na pontinha, tá? Até aqui embaixo. E assim eu vou definindo a nossa tesoura. Da mesma forma, a gente vai fazer ela com tábua aqui de 10, tá? Então, eu vou fazer aqui. Agora, eu só venho e ajusto aqui, ó. Certinho, tá? Vai ficar assim mesmo, que elas vão ter uma junção na diagonal. E agora, eu venho e coloco, então, aqui as minhas verticais. Nesse caso, eu vou ter só duas, porque aqui é muito pertinho, né? Então, a gente sempre pensa na parte estrutural também e na parte executiva. Não tem por que eu colocar um pedacinho pequenininho aqui. É só para dificultar a parte de execução. Então, eu venho aqui, divido aqui no meio, tá? Para a gente poder fazer o aparar. E eu faço dessa forma, ó. Fiz a minha tesoura da mesma forma. A minha categoria eu também vou colocar como caibro. Ok, coloquei aqui, defini. Vou concluir meu modelo. Quando eu venho no 3D, vou ocultar aqui na vista e eu já tenho minha tesoura ali, ó, bonitinha, desenhadinha, tá? Aqui eu tenho uma parede que tá fugindo da laje. A gente vai anexar só essa parede aqui na laje. Opa, anexou pra cima, né? Anexar base, ela tá pegando minhas ripas. Deixa eu botar aqui. Anexar, vou selecionar aqui a minha laje. Tá? Tenho aqui então a minha tesoura e agora eu vou começar a copiar aqui para a lateral. Então venho aqui em copiar, vou tirar o restringir aqui e venho copiando. Eu vou deixar essa aqui a 1 metro, tá? Vou deixar ela bem certinho aqui, 1 metro, 1 metro aqui também. Nesse caso, como vai ficar bem pertinho aqui, eu vou simplesmente trazer ela aqui para a ponta, ó. Vai dar 12 centímetros, então eu vou mover essa aqui 0,05, 5 centímetros para mais ou menos ficar na mesma dimensão, tá? Vou selecionar aqui para a gente poder girar e entender. Ó, então eu vou conseguir fazer bem certinho, tá? E agora aqui a gente vai ter meia tesoura só, né? Então a gente só vai ter meia tesoura. Então eu vou precisar fazer uma outra modelagem aqui pra gente fazer. Então novamente eu venho aqui e eu vou rotacionar esse meu corte, tá? Para que a gente consiga fazer agora na outra lateral. Então agora eu só tenho um pedacinho de tesoura. Então eu venho aqui, arquitetura componente, modelar no local, vou fazer a mesma coisa. Tá? Essa aqui, gente,
eu vou deixar assim mesmo, sem nenhuma na vertical, porque ela ficou bem curtinha mesmo. E agora sim, quando eu venho aqui no meu 3D, eu já tenho ela ali desenhada, eu vou copiar ela agora para minha lateral, ó. Então ela tá aqui nessa pontinha. E agora sim eu venho aqui e copio, ó. Tiro restringir e copio aqui 1 metro. Na verdade, eu vou deixar, acho que ela bem na metade, né? A gente vai conseguir. Tenho 2,3 metros. Isso aí, então deixei ali no metro. Tá? Então, basicamente isso. Agora, quando eu venho aqui, olha o meu 3D, eu já tenho as tesouras lançadas certinhas. Isso é importante aqui para o nosso corte, tá? Tem gente que faz só em região, aqui a gente já modelou. Agora eu vou voltar para o meu corte 2. Então, eu consigo indicar aqui, por exemplo, né, aqui, que essa daqui é a minha tesoura. Tá? E eu consigo também, vamos vir mais para a lateral, copiar aqui, indicar que essa daqui é a minha ripa. Né? Então eu já tenho essas indicações, ó, certinho aqui. Vou indicar aqui também que eu tenho um outro modelo de tesoura aqui. E a gente tem esse corte, um detalhe que são os frisos, né? Então a gente pode anotar esses frisos também, ó. Venho aqui no copiar esse texto aqui para cima, eu vou colocar esse friso aqui, ó. Friso na parede. Tá? E de quanto que era esse nosso friso? 2 por 5. Então, a gente pode colocar a dimensão dele aqui também, ó. 2 cm por 5. Tá? E eu posso vir aqui e automaticamente já cotar esses meus frisos, ó. Para que a gente tenha certinho aqui, ó. Então, eu vim aqui na lateral. Aí eu vou mover essas coisas um pouco mais aqui, ó. Tá? E assim eu ajusto. Então agora eu já sei que ele tem 5 centímetros de altura e espaçamento aqui entre cada friso, tá? Beleza, pessoal. Praticamente terminamos então aqui, tá? Eu posso indicar então que isso aqui é porcelanato, né? Mas já tá visível. Agora no corte 1 a gente tem essas indicações de tesoura também. Então eu vou vir aqui, ó. E vou copiar aqui pra gente ter uma indicação. Tesoura. A gente tem a nossa própria ripa, né? Então, eu venho aqui, tem minha potibanda. Aqui eu faço minha indicação também. Beleza, ó. Determinei aqui bem certinho. Então, tudo o que é cada coisa. Terminamos os nossos cortes, tá? A gente deixou bem certinho. Eu vou tirar aqui o envoltório dele. Vou deixar prontinho. Então, aqui os nossos cortes, tá? Aqui faltou o nível de piso, né? Não tem nível de piso nesse aqui. Então, vamos vir em anotar, elevação de ponto e vamos colocar aqui as elevações que faltaram. Beleza, então tenho os nossos 2 cortes prontos aqui, ó, certinhos. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai aprender, então, a fazer as fachadas aqui da nossa edificação. Vai fazer de um jeito bem didático, bem legal aqui para vocês. E lembrando que se você quiser aprender mais sobre projetos, a gente tem o nosso curso Viver de Projetos, em que que vocês aprendem 6 disciplinas diferentes: arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, preventivo contra incêndio e acessibilidade. Isso tudo de uma edificação de 2 pavimentos, tá? Então é bem bacana, é um curso bem completo. No hidrossanitário a gente vê água quente também.
Então, se você quer aprender um pouco mais sobre projetos, sair preparado para o mercado de trabalho, acesse o link aqui embaixo que eu vou deixar e acesse o nosso curso aí Viver de Projetos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aqui também no vídeo e compartilhe aí com seu amigo que também está precisando aprender através dessas aulas aí um pouquinho mais sobre projetos, tá bom? Um beijo, eu vejo vocês na próxima aula.